Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. Esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. Pompa inicial do porquê o mundo precisa de água. Então, nós temos esse programa aqui que apresenta as pessoas que têm um conhecimento, que têm uma carreira ligada aos temas ligados à água. Esse tema é muito amplo, a gente tem uma infinidade de trabalhos ligados à água e todos os especialistas conhecem um pedacinho. Muitas vezes a gente não conhece o que o especialista do lado está fazendo e muitas pessoas que pretendem estudar, às vezes nem sabem quais são as possibilidades que são próximas do infinito. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês um grande amigo, o Eurípides do Amaral Vargas Júnior. Eu sempre trato as pessoas pelo primeiro nome, né? Assim como as pessoas também me tratam pelo primeiro nome, mas o Vargas a gente chama de Vargas, eu conheci como Vargas, e ele é Vargas, vocês vão ver, é uma pessoa muito próxima, muito querida, e que conhece muito do assunto que ele trabalha, é um conhecimento vasto, vocês vão gostar muito de conhecê-lo. Então, o Vargas, ele é engenheiro civil pela Escola de Engenharia de São Carlos, em São Paulo. Ele teve mestrado na PUC do Rio de Janeiro e depois ele teve mestrado e doutorado no Imperial College de Londres. Ele é professor associado da PUC Rio e da UFRJ. Bem-vindo, Vargas. Por favor, faça a sua apresentação. Alô, bom dia, Everton. E agradeço bastante aí o convite para participar aqui dessa conversa nossa aqui, né? E vou ter prazer aí em responder as questões aí que você vai colocar, que são bastante pertinentes aí ao dia de hoje aí na área, né, do estado atual do nosso planeta, tá certo? No momento, eu sou professor do Departamento de Engenharia Civil aqui da PUC do Rio de Janeiro e sou professor também do Departamento de Geologia lá da UFRJ. Eu não quero, obviamente, recapitular a minha trajetória aí. Eu trabalho no Departamento de Engenharia Civil da PUC desde 1975. Ou seja, então, se eu for contar tudo isso, nós vamos precisar de... Tudo isso que aconteceu aí durante esse tempo, nós vamos precisar de vários programas aí. Nem sei se eu fazer isso. Eu sou paulista, tá? Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, numa cidade pequena ali perto de Marília, que se chama Pompeia. Não sei se você já ouviu falar. Você está em São Paulo. Conheço. Tem uma cidade pequena ali, mas eu nem lembro mais, uns 30 quilômetros ali de Marília, mas logo a minha família se mudou para Marília. Ou seja, na minha carteira de identidade está lá Pompeia, mas na realidade eu morei a maior parte do tempo em Marília, até mais ou menos a véspera de eu entrar na universidade. Tá? Então, eu sou então originalmente aí do interior de São Paulo, verdade. Né? Ou seja, a parte da minha família por parte do meu pai é lá do norte do Brasil, né? Maranhão. E Legal. a minha mãe é de origem italiana. Eu, por acaso, não tenho sobrenome italiano, mas meus irmãos têm. Minha irmã trabalhou durante muitos e muitos anos na CETEP. E o meu irmão é um engenheiro geotécnico, aliás, como eu, e ainda até hoje trabalha na TEMAG, engenharia. Então, vamos falar assim, como é que você foi para a área ligada a solos e rochas, e no caso, mecânica de rochas? Conta essa história aí. Você foi lá você fez em São Carlos, né? A engenharia. Na realidade, é o seguinte, quando eu estudei, quando eu estava lá na escola de engenharia em São Carlos, já na véspera para me formar, eu não sabia muito bem ainda o que fazer. Eu tinha até a ideia, não, São Carlos naquela altura tem até hoje, né, um curso muito bom na área de hidráulica. E a minha ideia inicial era fazer isso, né, continuar na área de hidráulica.
Mas o que aconteceu foi que, na disciplina de mecânica do solo, lá com na época, a professora Evelina, que era uma disciplina meio difícil, as pessoas não iam muito bem nela, eu acabei me dando muito bem ali. Não me pergunte por quê, mas eu acabei ficando com uma média, com uma nota muito alta ali. E aí a Evelina, que era engenheira da Promon, né, que hoje nem sei o que aconteceu com a Promon, não sei nem se ela existe ainda, a Promon São Paulo, ela me convidou para fazer estágio lá nessa área, né? Essa época do Brasil era uma época que se construía muita barragem, né? Então existia muita coisa nessa área aí de barragens no país e eu acabei entrando por essa área. Então o meu caminho para entrar dentro da área de geotecnia foi um pouco esse, foi por conta essas coisas aí que a vida vai trazendo aí para você. Eu quero dizer para você também o seguinte, que a minha ideia inicial na engenharia, eu fiz o 3º ano de engenharia mecânica, eu era para ter ido para engenharia mecânica. Depois que eu passei para civil, e depois na civil que eu fui, né, me embrenhei aí por essa questão aí da geotecnia. Então, mas tem alguma coisa que me impressiona, porque eu também gosto de estudar línguas, mas você fala um monte de línguas, né? Conta pra gente como é que começou esse seu interesse, quantas línguas você fala, conta pra gente aí. Não, na realidade, vamos colocar claramente, né? Falar bem, acho que eu não falo nenhuma, nem português, né? Entendeu? Falar mais ou menos, aí eu me arrisco em algumas, né? Então, essa questão de meu interesse em línguas veio da época que eu morava, né, no interior, em Marília, e, obviamente, naquela altura não existia internet. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa em saber como eram os outros países, né? Como eram as outras pessoas no mundo. E eu achava que uma maneira de você entender um pouco isso era aprender línguas. E eu me lembro que, na época, né, no ginásio, né, a gente tinha, né, 4 anos de latim, né, 3 anos de inglês, 4 anos de francês, ou seja, tinha mais francês do que inglês. E, além disso, eu estudei também, em Marília tinha lá uma aliança francesa. Então, eu estudei alguns anos de francês na Aliança Francesa, um centro cultural Brasil-Estados Unidos. Estudei lá também um pouco inglês. Então, eu sempre fui curioso em relação a esse tipo, essas coisas relacionadas aí com língua, né? E um pouco até hoje. Até hoje eu ainda tento aprender outras coisas, né? Só que o tempo agora, se eu tivesse tempo, eu talvez ficasse nisso, mas não deu. Eu sei que você também é uma pessoa interessada nisso, né? Sim, sim, eu também fiz, eu fiz 7 anos de Aliança Francesa, eu terminei É, o curso. Mas você fala alemão, russo? é. O que aconteceu foi o seguinte, em relação a isso, eu sei italiano por causa da minha família, eu aprendi italiano sozinho, né? Você não precisa ir na escola, né? Eu me lembro que com a minha avó, eu aprendi muita coisa com a minha avó e eu falava com ela, né? Eu talvez seja dos meus irmãos o único que sabe falar italiano, né? Espanhol eu aprendi quando eu estava em Londres, porque eu morei com o pessoal da Espanha. Então eu acabei aprendendo a falar razoavelmente bem espanhol. Alemão eu comecei a aprender exatamente na Inglaterra, porque o Imperial College, o Instituto Goethe em Londres, ele ficava exatamente na avenida onde fica o Imperial College. Era só atravessar a rua que eu estava no Instituto Goethe em Londres. Então eu fiz lá 3 anos de alemão, estudei, depois continuei aqui no Rio de Janeiro. E russo, eu sei um pouco de russo também, porque era a época dos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, e a BBC ela fez uma série de programas sobre a Rússia e o russo, né? Tinha até um livro que acompanhava, que por acaso eu tenho até hoje. Então, eu fiz esses programas todos e aí eu quis continuar. E lá no Imperial College tinha o curso de russo. E eu fiz lá o curso de russo lá no Imperial College, que depois eu continuei aqui no Brasil. É claro que, ultimamente, né, essa oportunidade de falar russo é pequena, né? Mas eu nunca deixei a peteca cair, entendeu? Então, sempre... É claro que o meu nível
né? Não vou chamar de um nível avançado, mas eu me viro, eu entendo razoavelmente. Tá certo? Consegue ler. Então é isso. E agora eu estou com outro objetivo. Eu estou aqui tentando, no começo, de aprender um pouco de chinês. Tá? Mas aí já é um. Né, E aí, eu durava um pouco mais embaixo. Né? eu fiz russo porque eu queria aprender alemão e eu não tinha dinheiro para pagar o Goethe aqui em São Paulo, que era caro, né? E o curso de russo, sabe como é que é? Era baratíssimo, era preço de nada para as pessoas. Claro, propaganda comunista na época, né? Então tinha o curso aí. E lá eu falei assim, bom, pelo menos lá quase ninguém sabe falar nada, chega no zero, né? E a alfabetização, eu queria aprender língua declinada, né? Que eu não tinha aprendido nenhuma Então você língua está bem em declinada. russo, porque russo, o que não falta é declinação. Tá? Exatamente. Aí eu falei, vou estudar russo, então não consigo estudar alemão, vou estudar russo, que aí eu aprendo declinação lá. Mas não cheguei a tanto, eu não passei muito longe, não cheguei depois da alfabetização em russo, não. É para você ver a importância, por exemplo, de você, quem sabe sabia um pouco de latim, você conhece a estrutura do latim, essas línguas todas têm a estrutura do latim, pô, ou do Pois é. grego. Eu não sei nada de grego, mas latim, a estrutura do russo, ela tem muita coisa do latim. Então, os casos lá de declinação, muitos deles vêm do latim. Pô. Latim. Na verdade, foi o São Cirilo lá que criou Exatamente. ali, provavelmente ele fez baseada, né? Interessante. Tem muita coisa do russo também. Se você pegar o alfabeto russo, ele tem várias letras que são parecidas com as letras do alfabeto grego. Tá? É verdade, é verdade. Eu sabia escrever, mas hoje você não usa, esquece, né? Eu, Não por usa. acaso, aqui no nosso grupo, aqui na PUC, tem um russo. Tá? Ah, Então, eu acabo tentando aí falar alguma coisa. você vai treinando com ele. Acontece, é verdade, ele tem interesse. Mas eu gosto muito desse negócio de aprender língua, sinceramente. Acho. Mas, infelizmente, o tempo é curto para isso. É verdade, não dá tempo de estudar tudo que a gente gostaria, essa é uma grande verdade. Mas vamos voltar então para a geotecnia, para a gente chegar perto da água de novo, que é o nosso tema do Instituto Água Sustentável. Eu não sei hoje, mas a fama da geotecnia do Imperial College era gigantesca aqui no Brasil, principalmente quando a gente teve a época das grandes barragens que você acompanhou, né? Como é que é a importância do Imperial College hoje aqui no Brasil e no mundo? Na verdade, quando eu fui estudar lá em Waterloo, no Canadá, eu fui para lá porque era a melhor escola, mais conhecida na área de contaminação e de hidrogeologia no mundo, né? Eu falei, eu fazia um paralelo com o Imperial College. Eu tinha um monte de conhecidos que trabalhavam com geotecnia. Eu sabia que o Imperial College, se chegar no Brasil com o doutorado, com o PhD do Imperial College, você já era reconhecido independentemente de qualquer outra coisa, porque as pessoas do Imperial College eram um super brand nessa área, com razão, né? Eu falei, bom, o Waterloo vai ser o Imperial College das áreas contaminadas, né? Vamos para lá. Era essa a minha ideia. E não errei, não, né? Virou, não sei, hoje o Waterloo não tem mais a mesma força. Então, conta aí para a gente do Imperial College, como é que foi lá? A questão do Imperial College é o seguinte, né? Como você não falou aí, o Brasil sempre teve muita gente ligada ao Imperial College, que estudou lá, nessa época aí, principalmente década de 70, 80, que fez principalmente a área de geotecnia, né? E principalmente a área de mecânica dos solos, né? Você vai ver não muita, né? Mas várias pessoas profissionais aí que atuaram nessa área aí essa área de grandes barragens, por exemplo. Mas o meu interesse não era exatamente esse. Na realidade, quando eu fui para lá, o meu interesse é em fazer alguma coisa que não fosse aquilo. Eu não queria aquilo, porque como já tinha muita gente naquilo, eu queria fazer alguma coisa diferente, né? Então foi por isso que eu fui para a mecânica de rochas. E a mecânica de rochas no Imperial College não era nem no departamento de engenharia civil, era na Escola de Minas, Escola Real de Minas, Royal School of Mines. E porque lá o programa de geotecnia ele tem era, né? Mudou muito isso aí. Era uma espécie de um triângulo. Lá você tinha lá a mecânica dos solos, que era na engenharia civil,
a mecânica de rochas, que era na Escola de Minas, e a geologia de engenharia, que era no departamento de geologia, que, por acaso, era na Escola de Minas também. Então, eu fui para a mecânica de rochas, que era uma coisa independente, diferente, que trabalhava com outras coisas. Tá? Então, foi por isso que eu tenho, por acaso, eu tenho um outro mestrado, que é um mestrado na área de mecânica de rochas. Tá? Eu vi isso. Até para te perguntar. Aí você fez um outro mestrado lá. Você saiu daqui do mestrado da PUC, né? Só que o mestrado lá é um mestrado muito mais curto, muito mais objetivo, mais pragmático, que, aliás, sinceramente, era o que a gente devia ter aqui. Tá? Concordo. Entendeu? Então, como era uma coisa relativamente rápida e uma coisa que eu, na realidade, não sabia muito, não conhecia muito, então foi uma maneira boa de eu entrar nesse campo aí. Eu realmente aprendi um bocado de coisa ali. Tá certo? Então, foi por isso que eu fui para lá. E, na época, agora você me pergunta, por que você foi para o Imperial College? Né? Na época, inclusive, eu apliquei para 2 universidades. Uma o Imperial College e o outro é o Departamento de Engenharia Civil da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Eu fui aceito nesses 2 lugares aí. Até o último mês, até os últimos 15 dias, eu não sabia onde ir. Vou para cá, vou para lá, vou para lá, vou para cá. E eu acabei me decidindo assim no último momento. Eu quero ir para a Europa, então eu vou para o Imperial College. Acabei não indo para... Agora, o que teria sido se eu tivesse ido para o outro lado? É uma pergunta que eu sempre me faço, né? Não dá para Mas saber. eu não me arrependo absolutamente. Eu achei que foi uma experiência muito boa, aprendi muita coisa, claro, em termos de conhecimento, mas uma coisa muito importante para mim, que eu aprendi lá, foi como me desenvolver por mim mesmo, entendeu? Ficar independente, né? Porque aqui no Brasil as coisas são muito paternalistas. O ensino brasileiro é um ensino paternalista, enquanto que eu vejo que nos outros países, lá principalmente, é o seguinte: lá se vira, né? Vai aprender, entendeu? Então, algumas coisas eu acho que eu aprendi bastante lá em relação eu concordo com você, concordo com você. Eu fiz Canadá, mas que Honolulu tem um sistema muito próximo da América do Norte e dos Estados Unidos em geral, que é aquela correria, competição, todo mundo estudando, e é bem isso daí. Se vira aí. Você está aqui para aprender. Se você não soubesse aprender sozinho, você não estaria aqui. É basicamente essa regra, né? E o pessoal anda, é bom. Eu acho que aqui deveria, a gente poderia mexer algumas coisas aqui, eu concordo contigo, para ser menos paternal. Você sabe muito bem, né? Eu tenho muitos orientandos, e pessoas que toda hora, agora mesmo, de manhã, eu recebo uma mensagem: e aí, professor, e agora? O que eu faço? Pô, sinceramente, o que eu vou responder? Se vira, cara, entendeu? Exatamente. Agora você faz, é o que eu falo para os meus. Atualmente eu não estou orientando mais ninguém, né? Só participo de banca de vez em quando, parei há uns 2 anos. Mas é isso que você faz, ainda mais em doutorado tem que andar sozinho, não tem Não, mais. o mestrado, sinceramente, eu acho que é uma coisa que tem que ser assim, bem objetiva e bem mais aplicada, entendeu? Isso, tudo bem, né? Ninguém é obrigado a fazer nada assim excepcional ou eventualmente com originalidade, mas um doutorado precisa, pô. Precisa. Mas doutorado é isso. Se você não correr atrás disso, pô, então tá errado. É o que eu falo para os alunos, quem faz o doutorado, ele está ali atrás de algo original. Então, o teu orientador não vai saber mais que você. Exatamente. Não Você é? tem que dar o doutorado, você tem que saber aquilo melhor do que todo mundo. É claro. O seu orientador não vai saber. Ele pode te ajudar a procurar coisas, mas não responder coisas. Não tem como. Não tem como. É difícil. Mas é interessante. Mas vamos lá. E como é que as suas pesquisas estavam relacionadas à água? Muita gente não vê. Eu cheguei a te comentar que eu fui entrevistado várias vezes por aquela queda da rocha lá, né, em Minas Gerais, né, daquele escorregamento. Você falaria bem melhor que eu naquilo ali, né? Conta aí, como é que Não sei se tem melhor água? que O que você. mais você fez de água na tua vida? Tem um monte de água que eu sei que você trabalhou com pesquisa, tem várias coisas.
Não, a gente não pode esquecer que na geotecnia, né, um capítulo importante da geotecnia é o movimento da água no solo, né? E, afinal de contas, a estabilidade de talude depende das pressões, a estabilidade de uma barragem depende de pressão, depende das pressões de água no interior do solo, Sim. e uma barragem também, eventualmente, você quer calcular a vazão na fundação de uma barragem, você também vai precisar disso. Ou seja, num túnel. Então, os princípios, obviamente, são os mesmos, né? Não tem diferença nenhuma. Talvez os objetivos sejam um pouco diferentes, mas os princípios são exatamente os mesmos. Então, lá no Imperial College, por exemplo, eu trabalhei com problemas de acoplamento em meios fraturados, em rochas fraturadas, né? Num procedimento numérico aí que acho que não vale a pena descrever aqui agora, né? Que é uma coisa que estava começando naquela altura, e foi o que eu fiz. Então, obviamente, para saber aquilo, eu tinha que entender os princípios de fluxo através de meios fraturados. E então, eu estou nessa aí já. Por exemplo, quando eu fiz mestrado aqui na PUC, né, o meu orientador lá me deu, naquela altura, era um indiano aqui que trabalhava aqui no Rio de Janeiro, e ele, né, o tema da tese aqui foi um modelo, até uma coisa que pertence ao passado, um modelo eletroanalógico para simular fluxo através de um meio. Veja bem, modelo eletroanalógico hoje sou uma coisa assim Meio fantástica, né? O pessoal não consegue nem enxergar. passado, né? Meio anacrônica, mas na realidade era um negócio bem interessante, né? Eu fiz lá um modelo meio mirabolante lá, exatamente para estudar. Hill Show, que era isso? O Tem modelo. aqueles modelos de Relechon, mas esse modelo eletroanalógico era uma coisa assim, é uma analogia, obviamente, da passagem da corrente elétrica com o fluxo de água, né? As equações são as mesmas, né? Então, era interessante. Agora, tem muitos tipos de modelo eletroanalógicos e eu acabei fazendo um lá. Cara, eu não me lembro daquilo ali. Hoje não tem a menor justificativa, mas o objetivo era esse, era estudar o fluxo através, eu me lembro que é estudar o fluxo através de uma ombreira de uma barragem, que era um problema tridimensional meio complicado. Ou seja, então, né, resumindo a história, meu negócio de fluxo de água através dos meios geológicos, eu estou nessa aí já há muito tempo. É claro que a questão da água como recurso, né, como recurso hídrico, obtenção da água, os princípios são os mesmos, né? Não tem muita diferença. Né? É verdade. Aliás, o teu trabalho naquela época lá, eu lembro de você me explicar uma vez, aquilo lá demorou muito para ser utilizado, porque você trabalhava com cálculo de forças entre as próprias partes da rocha fraturada, não é isso? Você tem, na Então, realidade, tem dois. poder computacional para isso demorou muito tempo, né? Hoje é uma coisa comum, tá? Hoje você tem coisas comerciais que fazem isso aí. Então, você tem, de um lado, você tem a parte mecânica, né? E do outro lado, você tem a parte de fluxo de algum fluido. Né? Então, você junta os dois. Então, hoje, cara, os programas que existem aí, hoje eu fico até impressionado a quantidade de coisas que eles conseguem fazer. Em meios porosos, em meios fraturados. Ah, Claro que verdade. existem alguns buracos ainda que não tem, mas se você olhar aí aquilo que existe, é muito impressionante. Naquela altura não existia, tá? Então, Não, então, mas a capacidade computacional cresceu absurdamente, né? Absurdamente. Então dá para fazer em casa coisas. Eu lembro bem, né? Quando você fazia, o professor ficava felicíssimo quando ele conseguia tempo no Cray, no supercomputador lá para poder rodar, que hoje roda no laptop, né? Impressionante. e antigamente ainda tem mais um outro ponto, que agora, nessa altura que está começando a mudar, até pouco tempo atrás, as pessoas resolviam coisas em 2D. O negócio era 2D. Mas agora, praticamente, as coisas estão virando em 3D, entendeu? E aí aparecem outros tipos de questões relacionadas aí com modelagem, que é a modelagem geológica, a modelagem do meio físico, da geologia. E hoje você vai ver vários programas que existem na área de mineração, em outras áreas, para você simular, né, as diferentes camadas, as feições, falhamentos, que é uma Sim. estrutura geométrica muito complexa.
Então, você precisa de um programa, de alguma coisa especial só para isso, antes de fazer a modelagem do processo físico, né? Eu sei, eu lembro bem. Bom, eu entrevistei o Ulisses lá da IBM aqui, que ele foi da minha turma. Eu lembro quando a gente se encontrou, por coincidência, ele tava em Nova York e eu estava lá em Waterloo, então eu fui de carro lá encontrar com ele. E claro, as equações são todas, a matemática é igual, né? Você mexe um pouco nos termos, como é que interpreta, você começa a olhar como é que ele interpreta. Mas é isso, ele fazia e faz ainda hoje, né, na IBM, essas modelagens da parte geológica. É bem interessante, bem interessante. E claro, Isso, a parte de fluido é a mesma, né? Só que a diferença é que você muda a porosidade, etc, etc. Né? Interessante. obviamente, isso aí envolve, né, ferramentas de geometria computacional, que é uma outra área que muita gente hoje acabou entrando, só para isso, incorporando variabilidade, geoestatística. Ou É, seja, só isso aí já é uma área, hoje em dia. é o mundo, exatamente. É isso que eu falo. Então, o pessoal é por isso que você estava na dúvida de falar de água aqui. Quando as pessoas pensam em trabalhar com água, tem um mundo para se aprender, tem muita coisa para fazer, porque você tem ferramentas tão excepcionais hoje e cada coisa precisa de alguém entendendo e desenvolvendo. Depois demora talvez até décadas para virar um negócio comercial. Várias das coisas que a gente viu demoraram algumas décadas para virar comercial, mas elas chegam e você passa a usar informações muito mais específicas. Então, vale a pena estudar, sim. Né? Você não concorda com isso? O pessoal Então, vai... tem muita coisa por fazer ainda. Apesar de todo esse progresso aí, que mais ou menos a gente está falando aí, tem muita coisa por fazer ainda. Quer ver um ponto aí? Posso, não sei se eu... Claro, por favor. 2 minutos aí para um ponto que eu acho que hoje em dia, por exemplo, se eu fosse voltar nessa área, e que eu vejo que ainda tem muita coisa por fazer, é a interação de água superficial com água subterrânea. Pois é. Porque, em geral, quem mexe com água subterrânea é um grupo de pessoas. Quem mexe com água superficial é outro grupo de pessoas. Você não tem assim uma ligação muito grande entre eles. Porque, em geral, quem mexe com água superficial é, em geral, o pessoal que vem da área de hidrologia, hidráulica, pessoas que... As equações são diferentes, entendeu? E quem mexe com água subterrânea, eventualmente o pessoal da geologia, o pessoal da geotecnia, e um não conhece muito bem o outro. Então, e você está vendo muito desses problemas que acontecem aí, incorporam as duas coisas, né? Sim, Você o fluxo de água superficial e é associado à questão da infiltração e do fluxo de água subterrâneo. Entendeu? mas é mais... Você acha que isso... Mas hoje, Vargas, você sabe isso melhor que eu. Você acha que o poder computacional e a parte numérica já dá para resolver o problema? O que falta é pesquisa mesmo? Ou não? Porque esse é um negócio enrolado, né? Não é? O que acontece é o seguinte, né? Se você for ver, por acaso, outro dia eu estava até lendo um artigo aí que o cara, né, faz isso aí a nível de pesquisa. Mas se você for ver, existem programas comerciais que já fazem isso aí. Entendeu? Se eles são bons ou se eles são ruins, eu não vou saber julgar aqui. Mas hoje já tem. Você tem programas aí que são disponíveis aí comercialmente e que procuram fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Mas eu vejo que ainda é pouco, ainda falta, Eu né? também. Porque é uma coisa interessante. Eu vi uma vez, já que você está falando aqui em Waterloo, esqueci o nome do cidadão lá da Universidade de Waterloo. Eu até tenho a tese dele de doutorado, me parecia ser um cara assim muito, muito competente, que ele fez um programa, como é que é o nome dele? Tinha um nome, acho que meio holandês, Van der Quack, ou Van der não sei o quê. E ele É, fez, não eu sei se sei você já quem ouviu falar desse é. Sim, sei ele quem tem um é. programa, ele fez um programa, depois ele foi para Stanford, eu nunca mais ouvi falar dele, mas ele fez um programa que incluía essas coisas todas. Então, e isso já há um certo tempo atrás, né? E tem a questão, se você for ver a questão de coisas que acontecem, né? A questão de carregamento de sedimento, erosão, tudo isso está associado, essas coisas todas estão associadas.
claro. Eu também acho. Eu também acho. Tem muita coisa para fazer ainda, não sei. Eu também acho. A gente está tendo uma... eu publiquei aquele artigo lá, eu até mandei para você, do que estamos secando os continentes. A gente tem uma relação importante da água subterrânea com a água superficial que as pessoas nem veem. Muita gente não É uma questão importante, só para fazer um parênteses aí, essa área que você colocou, a questão, eu nem estou falando aqui na área de contaminação, tá? Que essa exatamente. área é uma área muito importante associada nessa associação aí. É verdade, é verdade. Sem falar da qualidade, que é outra complicação. Né? É verdade. Que também dá para a gente simular, dá para incorporar tudo. É muito legal. Vamos fazer uma pergunta para você. Você trabalhou com a Amélia Fernandes e com o Alain Rouleau na autoria de um livro sobre aquíferos fraturados, que nós estamos para publicar no Groundwater Project. Sim. Fala um pouco desse livro, como é que você chegou ao projeto aí? Porque eu particularmente, como eu revisei o livro, eu gostei muito do livro, gostei muito, recomendo, as pessoas ainda a gente não publicou, mas é um livro muito legal que nós vamos fazer um trabalho de divulgação interessante aqui, que é muito bom. Conta para a gente, como é que você chegou no livro aí, sua participação? Na realidade, a minha participação aí se deveu ao convite da Amélia, tá? Ela precisava de alguém, ou queria alguém que fosse da área de mecânica de rochas, para explicar, né, um pouco de processos como a gênese das estruturas, tipo falhamentos, fraturas, juntas, né, que tem muito a ver com a questão do fluxo da água nesse meio fraturado. Né? Obviamente, eu também conheci o problema do fluxo, né, no meio fraturado, né, como eu já expliquei. Né? Então, agora, se você pergunta, eu não sei como é que a Amélia chegou no meu nome, tá? Mas um dia ela me mandou um e-mail aqui, queria falar comigo, aí ela explicou né, qual era a questão, qual era o projeto, e eu aceitei, porque eu achei que eu podia contribuir. Ou seja, a minha contribuição não foi muito na área da hidrogeologia de meios fraturados, mas sim na questão da mecânica de rochas associada a esses processos, entendeu? Foi aí que eu entrei nessa... E, aliás, gostei muito de ter feito isso. Né? Eu achei que ficou muito bom, porque ficou bem ponderado, porque para o pessoal que trabalha porque ele é um livro introdutório, para quem quiser começar a trabalhar com o assunto, ele não é um livro para já pesado, de interpretação, com cálculos numéricos, essas coisas todas. Mas ele é muito bem feito, tem uns exercícios interessantes, e ele mostra para o cara começar a raciocinar com hidrogeologia de fraturados, eu achei que ficou muito adequado. Que é difícil ter, não tem livro desse no mercado, em lugar nenhum. Não, Né? desse tipo, e até com esse objetivo, eu, por acaso, não conhecia. Tá? É claro que existem livros de hidrogeologia de meios fraturados, existem livros de geologia estrutural que, de certa maneira, colocam um pouco, mas com esse objetivo exatamente, eu não conhecia. Tá? E com esse nível, que não é um nível avançado, né? O objetivo é colocar a coisa num nível que, né, pessoas que estão começando, estão estudando, consigam entender. E como eu te falei, eu gostei muito de ter Eu gostei, feito. sabe aquele livro que quando tem alguns temas que causam um certo temor em quem está começando. Tem algumas áreas, igual você falou, mecânica de rochas, mecânica de fluidos, são as coisas que as pessoas olham e já se assustam porque tem uma fama de ser, sei lá, algo super difícil. Tudo que você estuda, você aprende, não tem essa de... Só que esse livro ele tem aquela qualidade de quebrar esse medo aí. Você lê o assunto ali, você sai feliz de ter entendido. É um negócio muito legal. Né? Você não acha isso? Não, eu acho. E acho que a Amélia, o trabalho maior, obviamente, foi dela. Tá? Eu contribuí, mas eu acho que o trabalho, né, carregar o piano aí foi ela. Tá? Então, eu elogio muito o trabalho dela e o fato dele ter chegado nesse produto final vem dela. Tá? Então, vamos elogiar a Amélia aí, porque eu acho que ela trabalhou duro aí para fazer isso. Eu sei disso. Aliás, eu estou enchendo, estou pegando o pé da Amélia para a gente tentar fazer logo, como já está pronto o livro, está só ali esperando para publicar, para a gente acelerar já a versão em português, para ver se a gente consegue lançar logo em seguida a versão em português.
Porque tem você que fala português, para revisar no mínimo, né? Tá certo. Porque, se eu puder contribuir, com certeza. Sem dúvida. Se você quiser traduzir para o russo, para o alemão também. Vai ser um pouco mais complicado, né? Imagino, imagino. Mas vamos lá. O mundo precisa de água e nós temos visto que o uso desse recurso está longe de ser sustentável. Eu sei que você trabalhou com sustentabilidade, deu aula para a turma. Qual a sua opinião? Há soluções técnicas para a gente melhorar o uso de água no mundo inteiro? É uma pergunta bem genérica. Como você falou, se eu olhar para o meu passado aí, como é que eu comecei a olhar para essa questão aí? Eu não sei quanto tempo atrás, sei lá, 10 anos, 15 anos atrás, eu fui meio que, não vou dizer que tenha sido forçado, mas a universidade me colocou para dar aula de um curso que todos os alunos de engenharia têm que fazer, que é uma introdução à engenharia ambiental, né? E nesse curso, foi exatamente, né? Antes minha coisa era muito restrita à questão de engenharia em si, né? Que eu descrevi aí. Mas aí eu comecei a dar aula desse curso e, por acaso, eu tive que aprender um bocado de coisa, né? Para dar aula disso aí. E, por acaso, eu usei um livro, que eu vou até citar aqui, eu, por acaso, gosto muito dele. É um livro de um cidadão lá de Stanford, que se chama Gilbert Masters, Introdução à Engenharia Ambiental, Introduction to Environmental Engineering. É um livro excelente, né? E ele procura colocar esses temas todos, né, de uma maneira que isso que a gente estava falando aqui agora, de uma maneira que todo mundo entende. É claro, né? Quem estuda engenharia obviamente tem ferramentas, tem equações, mas de uma forma relativamente simples e colocando essas questões no contexto, né, daquilo que a gente, por exemplo, tem um livro aqui de geologia aqui que está do meu lado. O primeiro capítulo é o sistema Terra, né? Então, na realidade, olhando para o planeta assim como um todo, entendeu? Então, recursos na área de recursos hídricos, por exemplo. É claro que a água é uma parte fundamental nessa história, mas você tem outras questões também, né? Na parte de meios sólidos ou recursos minerais. Claro. Na realidade, a questão de sustentabilidade ela se aplica a qualquer uma dessas coisas. Pode ser água, pode ser um determinado mineral, né? Quer dizer, você explorar, né, um recurso para que as gerações futuras aí consigam existir, pô. Entendeu? Então, essa é a questão da sustentabilidade. Não, você tem que explorar de uma maneira que seja inteligente para você não, né, não como eventualmente está acontecendo aqui nesse país aqui em relação a várias coisas, né? Todo dia você abre aí o jornal, vê as notícias, aí você vê que as pessoas não estão fazendo isso, né? Estão querendo explorar recursos aí de uma maneira não sustentável, né? E é claro que a água é uma coisa fundamental. E uma coisa que, né, já que nós estamos falando aqui de água subterrânea, uma parte que nunca é muito colocada nessa história, e como você já no seu artigo lá você colocou, é a questão da água subterrânea. Como é um negócio que você não está vendo, então as pessoas estão, em geral, um pouco se lixando, entendeu? E isso é um elo importante aí dessa questão. Agora, soluções do ponto de vista técnico, você também é testemunha disso, por exemplo, na área de remediação, muita coisa progrediu, muita coisa melhorou ao longo do tempo, técnicas foram desenvolvidas. Ou seja, então, técnicas são possíveis de serem desenvolvidas aí para resolver esses problemas. A única questão que eu vejo é saber que essas coisas demoram tempo, e para saber se a taxa de degradação é maior ou menor do que a taxa que a gente tem para resolver esses problemas. Esse, para mim, é a questão. Eu concordo. Na verdade, esse é um ponto, você tocou num ponto que para mim é crucial, eu concordo. A gente tem
Não acho que hoje a gente tem problema de falta de técnica. A gente consegue técnicas e a evolução da técnica é muito rápida em vários aspectos. Então, em água, não acho que é o caso. Mas a gente não tem conscientização. É difícil, porque é um tema que as pessoas não estão vendo. Quando você tem, eu sempre digo, imagina que a gente conseguiu uma conscientização de fazer sequestro de carbono, CO2, que é algo muito mais, digamos, é muito mais difícil de uma pessoa que não tem uma formação, uma educação muito grande, captar isso daí. Que é isso? Mas isso hoje em dia já está se incorporando na economia, as indústrias estão fazendo isso. E em água a gente não está fazendo ainda tudo o que pode fazer, que tem muita Exato. coisa para fazer. Mas Eu, se as pessoas começam a se incorporar e vira uma preocupação coletiva, a coisa anda, porque a economia começa a se mexer, os políticos se mexem, tudo vai na direção correta. Mas a eu velocidade concordo disso, que sim, demorou um tempo, alguns anos, né, para as pessoas muito. incorporarem essa questão aí, mas chegou lá, né? Chegou lá. Eu acho que isso é É, uma questão, não sei, uma questão de tempo, de informação, principalmente informação, né? E eu acho que eventualmente se chega lá, né? Por exemplo, né, uma questão aqui no Brasil, a gente estava falando aí da questão aí de por exemplo, garimpo e poluição da água superficial. Pô, as pessoas não têm consciência do o que é você jogar mercúrio na água, entendeu? Qual é o prejuízo? Eu estou ganhando com garimpo? Tá, alguém está ganhando, né? Alguém está ganhando algum lá. Mas quanto você está perdendo com isso? mas a conta, ele só está pensando no bolso dele, o resto é muito difuso, não dá para reconhecer. Então, que se dane, é esse o raciocínio. Mas deixa eu fazer uma Mas para pergunta. isso tem que ser de governo, né? Foi. Claro, claro. O governo, nesse caso, não tem escapatória. Se não tiver fiscalização, policiamento, não funciona. Tem que ter uma decisão importante. Mas dentro da engenharia, a engenharia tem uma, assim, eu tenho como formação, eu fiz geologia, que é, em grande parte, a gente estuda bastante ciência pura, embora tenha muita coisa aplicada. Depois eu fui para uma área aplicada, que é basicamente um raciocínio de engenharia. Os raciocínios são diferentes. Você também sabe que você trabalhou bastante com a área de geologia, você conhece isso. No caso de sustentabilidade em engenharia, grande parte na verdade, a base da engenharia é resolver problema. Essa é uma coisa da engenharia em si, ela existe para isso. Esse tema está evoluído bem, as pessoas estão pensando, elas já saem da escola com esse conceito, que elas têm que ir atrás de resolver problemas de sustentabilidade, ou você acha que isso ainda não está tão claro? Olha, eu acho que talvez no curso de engenharia ainda falte. Vou falar no curso de engenharia civil, tá? Não sei nos outros. Na engenharia civil, por exemplo, uma questão, né? Você vê engenharia civil na área de construção, vamos falar na área de construção, usa muitos tipos de materiais, vários materiais. Cimento, por exemplo, né? Qual é a sustentabilidade do cimento? Se você me perguntar como é que é visto isso aí, por exemplo, nos cursos de materiais, né? Porque hoje tem muitos cursos de materiais aí associados né, ao programa de engenharia. Eu vejo, por exemplo, lá na PUC, né, eu vejo que isso aí é uma coisa que já vem sendo tratada, né, porque isso é uma coisa importante, porque isso aí deveria ser colocado, esse conceito de sustentabilidade é uma coisa fundamental para qualquer tipo de material. Ferro, né, aço, você usa em construção, né, ou algum outro material. Né, tudo isso você tem lá né, um custo do ponto de vista de sustentabilidade que eu não sei se ainda está muito bem quantificado, pô, entendeu? Porque, Claro. no fundo, sustentabilidade também tem um lado de economia, tá? Sem Entendeu? dúvida, Então, sem eu não sei dúvida. se isso ainda muito bem precificado, né, ou quantificado. Mas talvez exista aí, acho que essa sua pergunta aí, talvez precise de algum espaço a mais aí nesses programas para colocar isso mais claramente, entendeu? Mas eu vejo de pessoas, professores, colegas aí que tratam disso, eles já colocam esse tipo de coisa, entendeu? Agora, talvez não seja suficiente ainda, que ainda falte.
Eu acho que falta, porque. Mas isso é sentimento, eu não posso dizer porque eu não tenho nenhuma pesquisa a respeito. Eu vejo alguns lugares no mundo que estão andando melhor que outros. A gente, quando tem consciência, a tecnologia anda muito rápido. A gente já viu isso. Então, se nós tivermos, e a gente teria que ter no Brasil, o Brasil tem umas possibilidades interessantes. A gente tem uma quantidade de água imensa, então isso aí é um asset internacional importante, porque com mudanças climáticas a gente precisaria usar melhor isso em termos de ganho para o país. Para isso, a gente tem que estar ligado em sustentabilidade, senão você não vende produto gastando seus bens naturais de qualquer maneira, né? Então, eu acho que sim, a engenharia é extremamente importante. Por quê? Porque os alunos saem da engenharia com a cabeça voltada para resolver problema. E quanto mais gente, a gente sabe como funciona, né? Mais cabeça pensando é que sai resposta. Confiar numa pessoa só não dá certo, né? Para isso que existe educação. Então, eu concordo contigo, estão precisando de mais, né? E eu sei que a PUC é uma escola, na parte de civil, por exemplo, é uma escola muito boa, né? Tem várias coisas interessantes, é bom saber. Exatamente. Eu acho que esse tipo de pressão aí, que eventualmente vai aumentar cada vez mais, né, de você só comercializar produtos que tenham lá um selo de sustentabilidade, eu acho que isso vai ser uma maneira né, da engenharia, né, buscar soluções aí para essas questões, porque é o tal negócio, né? A engenharia sempre encontra algum tipo de solução. Sim. Pode ser difícil, mas né, e vai encontrar. Isso Eu não também tem. acho. Vai encontrar. O bom da engenharia é isso, você acha formas de medir as coisas. Com medição você consegue comparar tudo, né? Então, quando você fala de sustentabilidade, parece ainda uma coisa que não tem números, mas já tem várias coisas que você consegue medir e provar a sustentabilidade. E a parte da engenharia é assim, água é muito importante. E a gente precisa começar a ligar os pontos para essas medições aparecerem e mostrar a É, sustentabilidade uma das coisa ações. que a população em geral não tem uma ideia muito clara tem muita gente que acha que o recurso, por exemplo, a água, o Brasil tem muita água, então é um recurso infinito, né? As pessoas não querem saber se a quantidade de água no planeta é fixa. Tem lá um número, não sei quantos milhões de quilômetros cúbicos de água é aquilo, né? Essa, Agora, onde é que ele está é que é a questão, e a né? qualidade, né? E a Onde está? qualidade daquilo é outra questão, né? E quando Exatamente. você fala em algum minério, algum mineral, é mais ou menos a mesma coisa. Você tem aquilo ali, ponto. Exatamente. O planeta é um só, não sei que nem inventa. E água, o pessoal pensa que você cria água. Não cria água e também não perde água. É aquela e acabou, né? Não Ela tem, e ponto. cuida direito. Isso é verdade. Olá, você estudou um monte de coisa, né, na vida aí, né? Você tem alguma área que você se arrepende de não ter feito pesquisa? Sempre tem um monte, né? Que fala, pô, eu gostaria, mas muito você fala, pô, essa daí eu perdi a chance. Passou alguma dessa na tua frente aí que você pode dizer? Teve muitas, né? Teve muitas. Mas eu vou lembrar de uma, já que essa aqui tem. Vou me lembrar de uma aqui que tem a ver até com você, tá? Você lembra que eu fiz lá uma visita lá em Waterloo, nem me lembro qual foi o ano. Você estava lá ainda, né? Lembro, lembro. E eu fui visitar lá eu visitei lá a universidade, aí eu acho que eu cheguei aí a bordo, se não me engano. Eu acho que foi, você foi sim. Você foi, acho Fui que lá com você. você foi antes do Tássio. Ah, não, aí você está querendo saber muito. Não vou me Nossa, lembrar. o Tássio para mim é uma referência. Não, eu acho que eu fui depois, tá? Acho que eu fui Hã? depois. Acho que Você eu fui foi. depois. O Tássio eu sei, sabe por quê? Que eu lembro bem do Tássio. Porque ele assistiu a final da Copa de 94 comigo lá. E a gente foi para Toronto comemorar, tomar umas Sei. lá na rua. Então eu lembro bem que foi em 94, na data da Copa. Isso eu sei Ah, bem. tá. Então, Agora você um pouco antes, um pouco você vê que depois. nem isso eu me lembrava bem. Mas o que eu queria dizer aqui era o seguinte, né? Eu achei né, aquele experimento lá, aqueles experimentos, né, na época lá naquele campo experimental lá em Boston, uma coisa espetacular. Aí eu falei, Sim. quando chegar no Brasil, eu vou tentar fazer alguma coisa desse tipo aqui para entender um pouco a questão dos solos que a gente tem aqui, solos tropicais.
né, que a gente tem aqui no Brasil, né, que é uma questão diferente lá daquele material que o pessoal estudava, areias, basicamente. Né? É limpo, é. E eu vou tentar arrumar um lugar aqui. E procura daqui, procura dali, conversa com um, conversa com outro, e a gente ia fazer um experimento lá no campus da Universidade Federal Rural. Já estava tudo certo da gente. A gente chegou a fazer alguma coisa lá, mas aquilo, infelizmente, nunca foi para frente. E que eu saiba, nunca foi feito alguma coisa parecida com isso. Não, Entendeu? não foi. Olha, eu lembro bem, eu também gastei uma energia danada para tentar fazer isso daí. Então, infelizmente, essa foi uma coisa que ficou no passado, assim, que eu gostaria, sinceramente, gostaria de ter feito. Agora eu acho que não vai ter mais chance. A gente tentou fazer Não. também, tentei conseguir verba, conseguir momento, porque você precisa de pessoas, esses são experimentos caros, né? Relativamente caros. Mas não deu certo. Essa daí, essa frustração eu concordo. Você também tem, né? Também tem. Eu estou junto com você nessa, foi triste. E na parte, você estudou a parte de água subterrânea, você trabalha ainda com isso, Vargas? Você fez um monte de coisa na parte de contaminação, não mais? Para quem não sabe, sabe fazer uma ideia. A gente tem uma relação e eu recomendo vocês a ficarem, dar uma olhada nos trabalhos que o Vargas publica, lá, os alunos dele fazem. Porque eu sempre fazia isso, atualmente estou ficando velho, não consigo mais fazer tanto, né, Vargas? Mas a gente conseguiu usar em alguns casos de consultoria, a gente sempre tentava fazer alguns casos, vários deram certo, alguns a gente tentou, mas a gente usou umas coisas novas, né? Que eram bem interessantes, até difícil às vezes de aplicar, porque as pessoas, quem estava comprando não entendia, mas que eram soluções, que era aquela, por exemplo, a solução que a Raquel simulava para a gente lá, inversa, quando a gente fazia o teste de filtração com o permeamento de Guelph. Aquilo é muito legal, ninguém usa aquilo lá, né? E é um negócio super legal, fácil de fazer, relativamente fácil, concorda? Para fazer no campo, gerar os dados, fazer uma simulação ali, e ninguém usa. Por que será, hein, Vargas? Que a matemática é enrolada? O que será? Zona não saturada, ninguém entende, é isso? Você sabe que eu nunca desisti daquilo, né? E a gente, por acaso, agora até está tentando escrever um artigo sobre aquilo ali, até com a participação do Vanderlooten. Ah, tá. Ele está no Brasil ainda, ou não? Boa pergunta. Eu não sei se ele... A última vez que eu vi alguma coisa sobre ele, deixa eu me lembrar aqui, ele estava aqui no Rio. Mas então, eu lembro dessa pandemia, depois não vi mais. Eu vi alguma coisa dele associada a Rio Claro. Sim, ele fez bastante trabalho lá, mas ele estava morando no Rio. Ele estava fazendo bastante coisa com o Shang lá, quando eu estava lá ainda, mas isso aí foi antes da pandemia. Depois disso, eu não sei se ele ficou. Não sei onde ele anda. Tá? Mas ele está circulando por aí, continua trabalhando aí nessas áreas aí. Né? Então, a gente, né, esse procedimento aí é um procedimento que, né, para mim, ele tem vários pontos positivos, entendeu? E facilidade. Então, por que as pessoas não usam? Não sei. Talvez porque necessite, deixa eu te falar, porque necessita, talvez, do processo inverso, né? De você usar algum procedimento para inverter a determinação, para determinar os parâmetros, entendeu? E isso nem sempre é uma coisa assim muito fácil para as pessoas. O procedimento em si, no campo, é relativamente fácil, mas o procedimento numérico de inversão não é umas coisas assim imediatas. Tem que ter alguém que saiba fazer isso. Tá? Talvez por isso. Mas eu discordo de você, vai. Sabe o que eu acho nesse negócio? Eu acho que, primeiro, que pouca gente eu conheço que entende de zona não saturada aqui, porque não sei se as pessoas não estudam bem, não dão muita atenção, né? Mas na área da agronomia tem gente que sabe. Mas para a gente, por exemplo, que trabalha com contaminação, o pessoal não se liga que se você trabalha com água e ar, você consegue trabalhar com outro fluido, né? Imissível também, porque as propriedades, você tem as propriedades, você consegue fazer conta, né? Consegue estimar. Eu acho que isso aí passa, as pessoas não sabem e acabam não fazendo. É isso que eu enxergo, entendeu? Porque é um raciocínio. Depois você aprende, como qualquer coisa, você aprende e aí vai. Mas
Eu não vejo nas áreas as pessoas entenderem muito de zona não saturada. Não vejo. Isso É verdade. Na área de engenharia civil, as coisas, ao longo do tempo, acho que foram melhorando um pouco por causa dessas questões aí que a gente está vendo hoje aí, de estabilidade e talude, que envolve a questão de infiltração, essas coisas todas, né? Então, antigamente não existia isso. E hoje, pelo menos os conceitos assim, eles já estão aí, entendeu? Então, as pessoas têm uma certa ideia. Esse conceito aí de sucção e sim, coesão aparente, e, né, e como é que isso muda ao longo do tempo, curva de retenção, isso aí tudo, permeabilidade saturada, não saturada, as pessoas já têm uma ideia disso, né? sim. Na engenharia civil, pelo menos. Tá certo? Então, já existe isso. Essas coisas demoram um pouquinho. Tem que aparecer algumas regras, por exemplo, se exige, sei lá, em área de meio ambiente. Aparece uma norma lá que exige que você faça tal teste, todo mundo vai ter que fazer, né? É. Mas alguém tem que enxergar, algum iluminado tem que enxergar que aquilo é importante. Aí, Não, com certeza. quando vira uma norma, alguma coisa assim, aí todo mundo faz, né? Mas você E aí sabe que de tempos em tempos as pessoas acabam me chamando. Tem aquele. Como as pessoas se lembram disso aí, né? Tem aquele teste que eu queria fazer ali, não sei aonde, lá em Minas Gerais, eventualmente até através de ex-alunos, sabe como é que é? Pessoas que já viram isso, então o cara aí já ele viu, acaba, lembra? queria fazer esse teste naquela pilha de rejeito ali, sei lá. E a gente Lembra? acabou fazendo isso, né? É, Em alguns lugares. Mas, assim, é uma coisa assim, muito pontual, entendeu? Muito ocasional. tem essas coisas. Eu acho, a gente chegou a falar isso outro dia, batendo um papo, mas talvez se a gente tivesse uma proximidade maior da universidade no Brasil com a indústria eu falo, empresa de consultoria, os usuários de conhecimento, essa transferência de conhecimento passaria muito mais rapidamente, você não acha? Eu A gente acho, eu precisa, acho. Eu porque acho se que fala longe, aí as pessoas não ficam trabalhando junto, não enxergam que você está gerando coisa nova e útil a todo momento, né? E aí não usa. sempre houve, você sabe disso tão bem quanto eu, né? Esse problema da ligação da universidade e indústria é uma coisa recorrente aqui no Brasil, né? É Muito. difícil. E algumas áreas, muito mais do que outras, né? Bom, não sei. Isso é assunto para um outro programa. Esse é um assunto para outro programa, sem dúvida, porque daria para transformar em negócio todo esse conhecimento e demora demais. Ô, Vargas, lamentavelmente o nosso tempo está chegando no fim aqui, o papo está muito bom, teria muito assunto para falar com você. Depois, mais para frente, quem sabe a gente faça uma entrevista de alguns assuntos específicos aí, que são muito legais. Eu agradeço demais a sua participação. Por favor, faz suas considerações finais aí. Então, o Everton, eu que tenho que agradecer aí. Foi um bate-papo bom aqui. Eu acho que se a gente for seguir ao longo de vários desses aí, a gente vai ficar muito mais tempo, né? Porque a gente vê que tem muita coisa aí relacionada aí com esses temas todos aí. Então, eu é que agradeço. Bom dia, então. Legal, obrigado, Vargas. Gente, nós tivemos aqui no nosso programa o Eurípides Vargas Júnior, professor da PUC. Se você não conhece o trabalho dele, por favor, você está perdendo seu tempo. Ele tem vários trabalhos que vão te interessar, ele tem uma quantidade imensa de material publicado. É uma pessoa excepcional. Se você, eu não sei como é que ele está querendo aceitar ou não orientados ainda, mas é uma pessoa para você considerar, que é uma pessoa ótima de se trabalhar, muito simpático e excepcional na área que ele transita. Vargas, muito obrigado. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Tá bom? Vou recomendar seu trabalho aqui, tá bom? Um grande abraço. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, um abraço, então, Everton. Tchau. Falou, então.